Cuidado! Ao rezar errado, você atrai o pior dos demônios para a sua vida. E nesse vídeo eu vou te falar um pouco da minha experiência relacionado a rezar, que prejudicou muito aquilo que eu vinha construindo, mas que hoje eu aprendi a forma correta de fazer isso, e eu vou te falar um pouco a respeito, e é algo que pode mudar a sua vida. Por isso, se possível, já deixa teu like para estar ajudando esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível. E ao meio do vídeo aí, se você quiser deixar aquele teu comentário sobre a experiência que você está tendo, você deixa. Mas vamos lá, direto ao vídeo. Olha só. Quando você reza, o que você sente normalmente? Você sente uma certa angústia, certo? Eu, quando estava passando por situações difíceis, eu não sentia alegria. Igual todo mundo falava, ah não, você tem que rezar em gratidão. Você tem que rezar a Deus feliz. Mas como você vai rezar feliz, alegre, se você não tem nada na geladeira, se você não sabe nem se vai comer à noite, se o teu filho está chorando do lado, se você não sabe se vai ter o aluguel para pagar na semana seguinte, se você nem sabe se vai conseguir um emprego 3, 4 dias depois para conseguir resolver isso? Como, me diz, como você vai conseguir rezar em uma situação tão difícil? Por quê? O que acontece naturalmente? Quando você está mal de vida, quando você não está bem, né? Quando você está com tudo desestruturado em todos os âmbitos da sua vida, a tendência, que foi o que aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, me diz nos comentários se aconteceu já com você, provavelmente você se colocou em uma posição onde você pede para Deus. Você simplesmente ignora o fato de que Deus está dentro de você. Lembra que nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós temos a centelha divina aqui dentro de nós, que seria o nosso Espírito. Quando a gente está em desespero, que foi o mesmo desespero que Jesus Cristo passou lá no deserto. Só que diferente de nós não somos Jesus Cristo. Nós não temos a força que Jesus Cristo tem ou tinha. E aí o que tendemos a fazer? Nós fomos ensinados que Deus está lá fora. É um velhinho que está lá no céu. É alguém que está lá fora da gente, enfim, não está em todo lugar, menos em nós. E esse é o problema. Deus não está lá fora. Na verdade, Deus está lá fora, mas Ele também está aqui dentro. Certo? E o que eu quero dizer com isso? Cara, sério, presta atenção, isso aqui é muito forte que eu vou te falar. A partir do momento que você entende que Deus está em você, você tem o DNA do Criador. Você tem o DNA de um rei, de uma rainha. Logo, você é no mínimo um príncipe, uma princesa. Eu costumo chamar os meus alunos, os meus iniciados, de reis e rainhas. Por quê? Porque é exatamente isso que somos. Aí talvez você que está tendo contato com o meu conteúdo agora, você pensar, não, mas isso aí é uma vaidade. Não, nós somos governantes da nossa própria vida. O livre-arbítrio é exatamente isso. Você prefere governar a sua vida como um rei ou rainha ou como um servo? Me diz nos comentários. Quando você começa a compreender as coisas dessa forma, a tua chave vai virando. Pelo menos eu espero que isso esteja acontecendo. Porque aí você começa a enxergar a vida de uma outra forma, tá? E aí o que vai acontecer? Ao invés de você rezar pedindo, você se coloca em uma posição de rei, de rainha. Logo, um rei e uma rainha, ele não pede, ele comanda. Foi exatamente isso que eu aprendi fazendo os decretos do rei Salomão, entendendo a visão do rei Salomão. Aí você vira e fala assim, ah, mas o rei Salomão ele sucumbiu aos demônios. Então provavelmente você está me dizendo que Deus fez a escolha errada. Eu também tive esse impasse, eu também tive esse bloqueio, essa trava, de calma aí, como que eu vou seguir o conhecimento de um cara que ao final de sua vida, ele simplesmente se entregou a um Deus pagão. Só que tem toda uma filosofia por trás disso que também é um ensinamento. Inclusive, a derrota, o fracasso do rei Salomão é um ensinamento muito interessante que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Então presta atenção, deixa teu like porque é uma coisa a mais. Mas olha só, se você não conhece a história do rei Salomão, o rei Salomão ele conquistou muitas terras. E para conquistar muitas terras, ele tinha que se casar com princesas, filhas de reis. E esses reis buscavam o rei Salomão para se casar, né, para que ele se casasse com as filhas desses reis. E aí, ao fim de sua vida, ele foi se casar com uma princesa, uma Shumanite, né, que fala. E essa princesa, ela atraiu literalmente os olhares do rei Salomão. O rei Salomão simplesmente se apaixonou por ela. Né? Ele colocou o desejo da carne acima da sua conexão com Deus. Afinal, ele já estava bastante velho, já estava ali. Enfim, ele se apaixonou por ela.
E aí o que essa Shumanite fez? Ela falou o seguinte: para que eu me case com você, você vai ter que adorar o meu Deus. Na primeira vez que ela falou isso, rei Salomão falou: não, eu tenho uma conexão com o meu Deus e tudo que eu tenho aqui é por causa dele, esse Deus que habita em mim, então não. E aí depois ela volta de novo. Não satisfeita, ela volta de novo e fala o seguinte: só para você provar que você realmente me ama, você vai pisar nesses 5 gafanhotos. Ao pisar, você vai demonstrar que sente um afeto por mim e pelo meu Deus. E aí Salomão simplesmente caiu na lábia dela. Por quê? Porque os olhares, os ouvidos, né, se atraíram pelo desejo da carne. E aí o rei Salomão, ele pisa nesses gafanhotos. E adivinha só? Ele fala assim: logo ao pisar nesses gafanhotos, eu senti a presença do Espírito Santo se distanciando de mim. Logo em seguida, eu percebi que eu perdi tudo. O que significa isso? Isso pode acontecer com você, através da sua oração, tá? Muito cuidado com isso. Isso aqui é um ensinamento absurdo. Olha só. A partir do momento que você está prosperando e você tem um propósito, você está conectado com Deus. Se você não tem propósito, eu sinto muito, você é um antro de entidade. Você está carregando legiões com você. Por quê? Porque o diabo ama usar pessoas que não têm propósito. E ele odeia pessoas que têm propósito. Tá? Por quê? Porque o propósito não te deixa cair em tentação. Tá? Olha só que ironia. Mas aí a partir do momento que você tem um propósito e você simplesmente se sujeita a colocar os desejos desse mundo acima da tua conexão com Deus, acontece a mesma coisa que o rei Salomão, né, fala, externaliza em um dos livros dele. Se eu não me engano, é a chave menor. Mas tem que me confirmar. Tem que confirmar se alguém já leu, me diz aqui nos comentários. Que eu acho, se eu não me engano, é esse. Salvo engano, né? E a mesma coisa pode acontecer com você. Imagina que você está no seu propósito, nos teus negócios, está em propósito com a tua família, está em propósito com você mesmo, que é o principal. Porque não adianta nada você querer ter um propósito com a sua família se você não tem um propósito com você. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Como é que você vai proteger alguém se você não se protege? Certo? Primeiro você. Por isso os decretos são tão importantes. E aí o que acontece? Você simplesmente se deixa levar por vícios, pornografia, gula, luxúria. Não é? É o que vai acontecer. Isso é um suborno. Não é o que os 7 pecados capitais são subornos que o diabo utiliza para nos desviar do nosso propósito. Aí é por isso que você vê muitas pessoas se quebrando. Inclusive eu já quebrei por causa disso. No passado eu estava em um propósito muito forte. Estava prosperando bastante. Porém, eu não tinha esse conhecimento que eu tinha hoje. Eu não tinha os decretos do rei Salomão. Inclusive, se você quiser saber mais, tiver lá independente da rede social, ou vai estar o link aqui abaixo, ou é só você clicar na minha foto, para você ver meus stories e entender melhor como funciona isso. Mas quando eu entendi o que são os decretos, minha vida mudou assim. Eu não estou falando de meses. Eu estou falando de dias, de horas. Por quê? Porque a partir do momento que você se posiciona, o teu propósito, ele vem aqui. Por quê? Porque você fez uma conexão espiritual com Deus que habita em você. Então entender todo esse contexto, acredito que foi até muita informação, então já merece demais o teu like esse vídeo. Já compartilha com várias pessoas, porque é um conhecimento que eu realmente vivi e senti na pele. Muitas pessoas também estão sentindo na pele isso, porque é surreal. Tem muitas pessoas que não têm acesso a isso, então seja grato por esse conhecimento. Deixe um comentário seu aí, tá? E eu quero que você me diga aí nos comentários se você sabia dessa história do rei Salomão e se você também estava rezando do jeito errado, tá? Por quê? Porque é muito importante esse feedback. Um beijão, se cuida e até o próximo vídeo.